Chega mais nação na manhã desta segunda-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, que falou sobre a vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino por 2-1 com gol do Michael. Teve a estreia do Robozinho, que estreou muito bem nessa partida, vamos aqui analisar nesse momento. E tem também a coletiva de imprensa do Rogério Ceni falando sobre a preparação para a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, as quartas de final nessa quarta-feira. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes, compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp, com o seu amigo flamenguista, no seu Facebook, e se você não é inscrito no nosso canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, apertando o botão aqui embaixo, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, TNT, ao canal do Bahia, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vocês acham que é melhor com o Bruno Henrique, com o Michael? O Michael chega para ser titular desse time? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Michael chega para ser titular desse time. Ele não foi titular hoje por circunstância. Eu acho que ele é o novo titular da ponta esquerda do Flamengo. Porque acho que tem vários ambientes, cara, que tem várias coisas que a gente precisa colocar em perspectiva. A primeira Porque o Cebolinha também demora pra voltar. Né? Isso. Você não tem o Cebolinha, ele não está dentro dessa lógica, né? Eu acho que o Michael tem uma capacidade de, apesar do Michael estar em uma outra reta de temporada lá com o Al Hilal, ele não tá desgastado no nível que os jogadores do Flamengo parece, né? Não tá, deu pra ver hoje. Fisicamente ele tava sobrando em campo, a comparação com outros jogadores. Tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ótimo jogador, ele é capaz de fazer desequilíbrios, coisa que, pelo lado esquerdo do campo, quando você tem o Luiz Araújo, meio que trocado, né? É muito curioso isso, né? Porque o Luiz Araújo se sente melhor com a perna trocada do que com a perna certa, mas ele fica meio desengonçado pelo lado esquerdo, mesmo tendo feito algumas boas partidas. E eu acho que tem isso, cara, que a gente ignora às vezes no futebol, que é o anímico. O Michael não fez parte da crise do Flamengo em nenhum momento. Ele chega em outra perspectiva. Ele é ovacionado hoje no Maracanã. A própria crise é uma crise com aspas. Eu ia perguntar qual foi o momento da crise. Claro, eu tô fechado com isso. Tô fechado com eu isso. acho que seria se tivesse tido problema... Fechado com isso também. Eu acho que o Flamengo é 8 milhões, né? Nunca é 8 milhões. Mas eu acho que ele não fez parte desse momento que muitos chamam de crise, eu discordo. Mas isso faz diferença pra ser titular do time, pra chamar a responsabilidade, pra chamar, pra ser o cara. Hoje ele fez isso. Mas vocês acham que os outros, que em algum momento os jogadores sentiram algo no... Alguns ainda estão sentindo, o Alan é um deles. Animicamente, alguns jogadores ainda estão passamos por uma crise, ou não vou te chamar tanto assim a responsabilidade, porque estamos aqui num momento mais tenso e tal, tem mais pressão. Eu tenho poucas dúvidas que o Alan é um desses jogadores, que nem tanto bola. Mas cabeça. O Alan eu acho que tem mais a ver com o individual, né? Com o que ele faz. Não, mas aí é diferente. Daí não tem a ver com a crise do time, tem a ver com a produção dele. Pode ser, faz sentido. Faz sentido. É que eu nem... Assim, o que você tinha me perguntado, né? Não, eu tava falando do Michael, se ele deve ser titular, então, chega pra ser titular ou não. Tem um componente aqui que faz muita diferença neste momento da temporada. Pro Michael, o Michael tá em fevereiro, né? O Michael tá em fevereiro. Até antes, né? Se bobear para pensar. Eram 3, 4 jogos só. Então, porque o Michael teve férias, fez uma bela pré-temporada com o Al Hilal do Jorge Jesus lá e veio. É como se o Michael, tá todo mundo aqui em agosto, tá todo mundo com 60 jogos, 55 jogos, 54 jogos, eu acho, nas pernas. O Michael tá em fevereiro, ele tá começando agora. Ele chegou com um jogo oficial, 2, jogo. Né? Então, assim, ele tem... 2 da Supercopa. 2 jogos da Supercopa. Acho que ele não jogou comecinho. Ele deu assistência contra o Al Nassr, acho que na final ele joga também. Então, na final... verdade, 2 da Supercopa, porque lá tem 2. Ele chega com 2 jogos, Então, assim, ele vai ser titular também por causa disso. Se tivesse Cebolinha aí... você acha que é questão física? Também por causa disso. O Flamengo é um time muito desgastado e ele tá zerado. Ele fez pré-temporada, pô. A pré-temporada dele no Al Nassr deve ter sido melhor do que todos os jogadores do Flamengo. Foi aquela pré-temporada que a gente sabe, já começando jogando e tudo. Então, assim, ele tem que jogar. Se o Cebolinha tivesse aí, acho que teria uma bela briga. Não sei nem se ele chegaria. Pois é. É um bom ponto. Se o Cebolinha não tivesse machucado, não sei nem se ele chegaria. Talvez. Mas acho que ali haveria uma briga. Hoje, ele é titular do time, não tem o que fazer. Mas e aí, vocês acham que não tendo Pedro e não tendo Gabi, tá funcionando melhor
com esses caras de mais movimentação, de mais velocidade e tal, do que com o Carlinhos? Ou vai depender do contexto do que o jogo pedir e tal? Eu acho que é um pouco injusto, ou um pouco crucificar demais o Carlinhos, porque você tinha o Pedro ali. Sim. E aí, você... Comparação. É que é difícil, porque então, mas eu nem seria digo para todo mundo. Eu nem digo a comparação, eu digo outra coisa. Os jogadores precisam entender isso. Os jogadores precisam entender... Quem, os companheiros ou o Carlinhos? Os companheiros precisam entender que não é o Pedro lá. Sim, que não tem que dar a mesma bola. Exatamente. Claro. O que eles fazem? Eles pegam uma bola, jogam um tijolo, jogam uma bigorna no peito do Pedro. Ele chega aqui, pá, e devolve uma bola de futebol. E aí os caras estão fazendo isso a temporada toda, até porque acho que falta repertório ao Flamengo do Tite, então várias vezes fazem isso. Vamos fazer isso com o Carlinhos, vai vir um tijolo, vai voltar uma bigorna. Mas não é porque disso, é característica, pô. Então acho que os jogadores precisam entender. Você quer botar o Carlinhos lá? Deveria chegar todo mundo e falar, gente, ó, o Carlinhos vai jogar hoje, mas a mesma bola que você espeta pro Pedro não é pra espetar pro Carlinhos, porque senão você vai expor o cara. Além de você perder bola, além de você perder chance, você vai expor o jogador. O Carlinhos é um jogador para receber a última bola, para ser acionado dentro da área, para finalizar, talvez fazer um pivô por baixo. Mas agora, tu quebra a bola, peito do Pedro, aí o Pedro, pum, vai meu filho, vai Luiz Araújo. O passe que ele deu pro gol do Luiz Araújo contra o Bolívar, o Carlinhos não vai fazer. Então, assim, os jogadores precisam entender, como diria Ricardinho Martins, você tem que me ajudar a te ajudar. Se você jogar uma bigorna pro Carlinhos, ele vai te devolver outra bigorna, se devolver. O Pedro não, então os jogadores precisam entender. Agora, se você pegar e falar assim, ó, o time só joga assim, não bota o Carlinhos. Talvez, se você entender, teria que botar o Gerson de centroavante. Você entendeu? Se você vai jogar assim, eu vou... lógico, porque quem melhor faz pivô... Olha aí, acabou de fazer, por um acaso, acabou de fazer ali. Quem faz? O Gerson. Se você quer jogar assim, tem que botar o Gerson pra fazer isso. Agora, se você vai jogar com o Carlinhos, aproximação, toque curto, dá aqui, recebe na frente e aciona pra ele finalizar. Se você começar a dar... Aí não vai funcionar. Eu acho que o Michael, a chegada do Michael, a gente tá falando muito sobre ser titular ou não. Tem uma outra coisa que eu tô vendo pouca gente falar, que é o Tite... A comissão como um todo vai se ver de frente com algumas decisões para serem tomadas, que é a seguinte: com o retorno do Michael ao Flamengo, e você entendendo que o Michael tá voando fisicamente, que o Michael tá merecendo a titularidade, outro cara que não dá para sair do time nesse momento é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá jogando muito bem. Melhor jogador em campo. Fisicamente. Hoje, mais uma vez, o melhor jogador em campo. Ele tá voando baixo. E o Tite, em alguns momentos, no início, meio de temporada, né? Ali meio do Campeonato Carioca e no início do Campeonato Brasileiro, ele tentou muito o joguinho com os pontinhas. Ele queria um ponta do lado direito, ele queria um ponta do lado esquerdo. Só que aí, qual que é o esquema? Você tem De La Cruz, você tem Gerson, você tem Arrascaeta. E aí eu acho que a comissão vai se ver de frente com uma decisão para se tomar. Vai ouvir o campo e vai bancar gente grande? Ou não? Vai tentar conjecturar? Não, vai deixar o cara que já é ídolo da torcida aqui jogando. Essa é uma decisão que nesse momento ela não existe, né? Essa decisão ela não existe mas eu acho porque os jogadores estão lesionados, mas quando tiver todo mundo à disposição, se tiver, né? Porque a temporada é daquelas, eu acho que é uma coisa que a comissão vai ter que se ver de frente. Eu acho que por idolatria, por tamanho da história do jogador no clube, a decisão não vai ser tomada levando em consideração isso. Veremos. Eu acho que não, porque eu acho que já aconteceu várias vezes, né? Vai botar o Arrascaeta no banco? Esse é o ponto. Bom, o Gabigol foi pro banco. O Gabigol foi pro banco. Acho que é um exemplo claro. O Bruno Henrique... Gente, eu não tenho nenhuma O Bruno Henrique já esteve à disposição e não foi titular porque o Cebolinha era. É muito mais fácil botar esses dois do que o Arrascaeta no banco. Mas aí vai depender... Mas peraí, é muito mais fácil pelo futebol, é muito mais fácil pelo que o campo em alguns momentos pode falar. Eu até não botaria o Arrascaeta no banco. Por característica, mas não por tamanho de idolatria. Quem é mais ídolo, o Gabigol ou o Arrascaeta? O Gabigol, e ele botou. Sim. Então, não só ele, né? Já vinha. Mas aí depende também do próprio jogador, vai depender de como o Arrascaeta vai voltar. Se ele vai ganhando minutagem, se ele ganhando minutagem ele não vai conseguir corresponder, aí não tem porquê, cara. Eu acho que a decisão hoje é difícil imaginar o Luiz Araújo saindo do time. Eu até peguei aqui porque eu tinha visto o tweet do Flamengo e o Flamengo tweetou. Não é tweet repetido, mas um jogo com participação direta do Luiz Araújo. Tá jogando muito bem, cara. É o melhor momento da carreira dele, tá? É o melhor momento da carreira dele. Ele nunca conseguiu ter uma estabilidade de bom rendimento como ele está tendo agora no Flamengo. E olha só, talvez diante da maior pressão que ele esteja sofrendo na carreira dele. Porque acho que ali no São Paulo
teve uma certa pressão, mas não muito, e nos outros times também, na França, nos Estados Unidos também ele não encontrou esse tipo de pressão. Eu acho que é onde ele está encontrando a maior pressão que ele está saindo melhor. Eu também acho. O melhor momento dele, e eu acho que tá assumindo responsabilidade, né? Exato, porque eu acho que no São Paulo, naquela época, ele não tinha essa responsabilidade que ele tem hoje no Flamengo. Virou cobrador de bola parado, por exemplo, acabamos de ver ele no gol do Léo Pereira no Maracanã, ele que cobra o escanteio, então assim, ele tá assumindo responsabilidade, cara. Eu acho que tirar o Luiz Araújo hoje do time, nesse momento, é inviável. É inviável. Tá, mas aí vocês estão, assim, de tudo que eu ouvi aqui, então me parece que vocês preferem, que a gente ainda não falou do Bruno Henrique, mas vocês preferem jogar em não tendo Pedro e em não tendo Gabigol? Vocês preferem jogar com essa galera que jogou hoje? Acho que faz mais sentido. Com o Michael, com o Bruno Henrique e com Luiz Araújo? Assim, Depende do jogo, eu acho. Acho que hoje faz mais sentido do que o Carlinhos. Eu acho difícil a gente falar, porque acho que, no geral, de novo, o Flamengo não fez um bom jogo pra mim. Acho que o Flamengo ganhou, mereceu até ganhar, acho que foi mais efetivo. Mas você acha que se fosse o Carlinhos era melhor? Não sei, talvez ali tivesse um pouquinho mais de presença de área, talvez você construísse mais. Mas enfim, eu acho que não é o ideal o Bruno Henrique ali também. Não é o ideal, mas talvez seja o que você tenha para fazer. Talvez você tenha que fazer isso. Pelo menos por um tempo, né? Mas com o Michael espetado de um lado, o Luiz Araújo espetado do outro, eu acho que funcionou muito bem hoje. Acho que hoje funcionou muito bem. Agora, tem que ver a sequência. O Flamengo vai jogar um jogo muito difícil em Salvador, por exemplo. Você pegar hoje o jogo do Bahia com o Botafogo, em que o segundo tempo assim, foi um tiroteio absurdo. O segundo tempo poderia, sem exagero, o segundo tempo poderia ter sido 3... Não, mas graças aos gols perdidos pelo Botafogo também. O segundo tempo, ele foi muito bem no jogo. O segundo tempo poderia ter sido 3-3, só o segundo tempo. Só de chances claras. Dois milagres, pô. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo vai conseguir, com essa formação, ter essa força que ele precisava hoje, por exemplo, para recuperar a bola. Acho que o Flamengo falhou nisso. Então, assim, é difícil. Agora, ao mesmo tempo, é um jogo muito desgastante, de muito desgaste, né? O Flamengo é quarta, né? O Flamengo e Bahia é quarta. Então, são mais 3 dias de novo. Então, você vai ter que arrumar 3 dias para... Hoje ele ainda poupou um ou outro. Poupou... E eu acho que será mais um jogo... Porque o Fabrício Bruno entrou faltando 15. Ayrton Lucas entrou faltando 15. O De La Cruz hoje não foi nem pro banco. Então não sei se vai conseguir. Mas você vai ter um time em tese um pouco mais descansado para um jogo que é muito importante. E aí depois vai ter descanso, né? Um descanso entre aspas, porque... Muita gente vai, né? Vão pelo menos 2, né? Não, 6 não. Na Uruguaia vão quantos? O Vinha e o Arrascaeta estão machucados, não vão. Vai Varela. Vão 2 Gerson e tem que ver se o Pedro vai, né? Vão 4 mais Pulgar, vão 5. 5, vão 4, porque eu não sei se o Pedro vai. Né? Tem que ver se o Pedro vai. Mas hoje, convocados, hoje acho que são 5. O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem. Mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos, e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla.
mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. E é um jogador que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado e quando chega só mostra como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho que o jogador que mais vai evoluir o nível desse time ainda não estreou, que é o Alcaraz, né? Esse. Baita de um reforço, sabe? Um meio-campista super completo em todas as fases. É um jogador que ajuda muito nos desarmes, mas principalmente na criação, carrega bem a bola, distribui bem o jogo, chega bem na frente. Então, assim, em condições normais, se for o melhor Alcaraz que a gente viu, é um jogador que tende a ser titular no Flamengo e ajudar muito o time a brigar em 3 frentes. Pontuando que há outras boas opções, né? Que o Pulgar é um jogador muito regular e tal, o Alan com suas dificuldades tentando se encaixar, mas eu acho que o argentino em particular é uma contratação das mais inteligentes. Então, não está falando do Alan? E sempre fica essa coisa, o Alan está devendo ainda, as oportunidades que o Alan teve ele ainda não entregou. O Alan pode mais e tal. Será que também não está muito precoce a análise, até pegando como exemplo o que a gente falou aqui, como era com o Luiz Araújo? Não. Como foi em algum momento com o Gerson, apesar no retorno do Gerson? O Alan chegou hoje, né? Ele está um pouco mais, há um pouco mais de tempo, né? A amostra é maior. É bom lembrar que o Alan ficou um tempo fora também, por questão de lesão, etc. Não, o Alan, justa, esse é um ponto para a gente analisar. É justa a cobrança em cima do Alan? A lesão quando ele teve, a lesão quando ele chega. O Alan é um cara, por exemplo, que ele apresenta um quadro atípico, ele não pode jogar em determinadas situações de altitude, ele nem embarca, ele nem viaja, ele nem se junta à delegação. Eu acho que a cobrança... E foram 3 viagens nesse ano. Se você comunica que é algo muito fora da curva, eu acho que você pode dosar a cobrança. Mas eu acho que a cobrança ao Alan, ela não é, por exemplo, uma implicância. Tá. O Alan, ele tem muito pouca margem para erro no Flamengo. Se você pega o primeiro tempo do Alan hoje, não é um primeiro tempo ruim. Não. Só que a bola que o jogador do Flamengo cabeceia para trás dentro da área é de quem, de novo? Do Alan. Então não adianta. O que vai ficar para o torcedor médio é lá vai o Alan de novo, quase comprometeu o nosso time. E porque é uma sequência de jogos que o Alan não vem bem. Então se ele tem um primeiro tempo ok contra um time não brilhante, como o do Red Bull Bragantino, fez ali um início de jogo, até tomar um gol, depois do gol o Flamengo controla muito, até inclusive por uma saída melhor. O Flamengo hoje está jogando. Olha o Ortiz na primeira linha, tem o Alan, o Pulgar não estava também o Alan, depois a bola já avança para uma linha que tinha Luiz, Gerson e Michael, muito bem, esse trio, depois ali do meio de campo, muito bem. Só que a margem é muito pequena e eu não acho que seja uma cobrança injusta do tipo, ele chegou em junho, aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan, há um bom tempo, não vem bem. E aí o que acontece como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu? Por exemplo, só para um recorte curto, das melhores momentos de Atlético. Sim. Então, todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que
Cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu e de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Sim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz, ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco, era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você está indo do Luiz Araújo. E nessa quarta-feira tem o confronto das quartas de final da Copa do Brasil e o Rogério Ceni, na coletiva de imprensa, falou sobre esse confronto contra o Flamengo. O Flamengo quando desfalcado é um grande time. Com todo mundo é um time melhor ainda. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais 3. E assim vai. Então, assim, eu acho que eu entendo vocês e vejo, às vezes, muitos... não, porque o Bahia, favoritismo, essas coisas. Não temos que ser realista, né? Que o favoritismo, nesse caso, ele não pode existir para o nosso lado, né? Contra o Flamengo, não. Agora, nós podemos fazer um grande jogo. É possível a gente fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida. E tentar um bom resultado nesse primeiro jogo, né? Agora, nós temos que ser realistas. Não é fácil você... né? Tem times que crescem muito em jogos eliminatórios também, né? Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo como fez hoje. Eu acho que com um jogo como fez hoje, se a gente fizer, nós vamos jogar, tentar disputar igual para igual contra o Flamengo. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Então fica ligado no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.